Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula hoje. Eu já mandei um áudio para vocês no nosso grupo de WhatsApp explicando como vai ser a nossa dinâmica a partir de agora, em razão de que o nosso tempo ele é exíguo e não é possível nós esgotarmos todo o conteúdo ali que vai do artigo 121 ao artigo 249, objeto da nossa matéria, da nossa disciplina de Direito Penal 3. Então, hoje de imediato, sem mais me estender, por isso mesmo mandei o áudio para vocês, a gente já inicia aqui a análise dos crimes contra o patrimônio, o título 2 da nossa parte especial do Código Penal, que versa exatamente sobre os crimes contra o patrimônio. Só a título de curiosidade, boa parte do nosso sistema prisional no Brasil está ali ocupada por pessoas que praticaram crimes contra o patrimônio, notadamente aqueles crimes praticados com violência ou grave ameaça. Então, para que vocês entendam que não à toa esse assunto é cobrado de forma bastante vezeira nas provas de concurso público para as diversas carreiras da área policial e jurídica. Então, vamos de imediato aqui analisar o artigo 155 e nossa aula vai ser somente para análise do artigo 155, sabidamente o nosso crime de furto, previsto no artigo 155 do nosso Código Penal. Então vamos lá, o que diz aí o caput do artigo 155? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então aqui é a forma simples, a forma básica do caput do artigo 155, é o furto simples, porque obviamente ele não é nem qualificado, não se encaixa em nenhuma das hipóteses qualificadoras e nem a hipótese com causa de diminuição de pena, que nós chamamos de furto privilegiado. Então, se não é qualificado nem privilegiado, ele só pode ser um furto simples, o furto na sua forma básica. Então vamos lá, considerações iniciais. Depois a gente vai analisando cada um dos dispositivos que estão aqui inseridos no artigo 155, seus parágrafos e os incisos desses parágrafos, tá? Considerações iniciais. Qual é o objeto de proteção do direito penal ao capitular esse comportamento de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem? É a proteção de algum bem jurídico, e esse bem jurídico é o patrimônio, tá certo? Aqui é o patrimônio, não propriamente a propriedade em si. Não propriamente a propriedade em si. Vocês vão estudar no direito civil, mais precisamente no direitos reais, no direito das coisas, que há ali uma distinção bastante relevante e de importância não meramente acadêmica, mas também prática, com relação ao que vem a ser propriedade, com o que vem a ser a posse e com o que vem a ser a detenção. Certo? Isso aí é matéria para vocês estudarem no direito civil. Existe diferença, tá certo? Existe uma diferença muito grande. Mas aqui, para efeito da análise do nosso crime aqui de furto, pouco importa se a pessoa tem a posse da coisa, na qualidade de proprietário, na qualidade de possuidor ou na qualidade de detentor. Depois vocês vão estudar esses institutos no direito civil. Para nós pouco importa, desde que alguém tenha a posse legítima da coisa alheia móvel, repetindo, sendo proprietário, sendo possuidor direto da coisa, sendo detentor da coisa, essa pessoa, tendo essa posse legítima, ela é protegida pela norma penal aqui, incriminadora do furto do artigo 155. Tá bom? Entenderam bem isso aí? Então vamos lá. Quem são os sujeitos desse crime aqui de furto? O sujeito ativo e o sujeito passivo. Vocês perceberam se exige aí alguma qualidade especial do sujeito ativo ou do sujeito passivo? Não, né? O tipo penal falou subtrair. Quem que vai subtrair? Não importa, qualquer pessoa. Quem vai ter a coisa subtraída? Quem é o titular do bem jurídico que está sendo subtraído, da coisa, do patrimônio da coisa que está sendo subtraída? Tanto faz, qualquer pessoa. Então ele é um crime comum. Qualquer pessoa pode ser autor, ou seja, comum em relação ao sujeito ativo, e ele também é comum no que diz respeito ao sujeito passivo. Muito bem. Agora, cuidado. A depender da qualidade do sujeito ativo e da coisa que está sendo subtraída, eu posso ter, à luz do princípio da especialidade, eu posso ter um outro crime que não de furto. Então vamos tomar cuidado que aos poucos eu vou colocando para vocês aqui algumas situações em que subtrair alguma coisa, né, a depender de quem subtrai e a quem pertence essa coisa, em que condições essa coisa é subtraída, eu posso ter
um outro crime mais específico que o crime de furto do artigo 155. Querem um exemplo? Se o funcionário público, tá, subtrai ou facilita para que outra pessoa subtraia um bem público ou particular, que se encontra sob a guarda ou custódia da administração pública, tá, valendo-se de alguma facilidade que o seu cargo lhe proporciona, nesse caso eu não tenho um crime de furto, eu tenho um crime de peculato furto, um crime contra a administração pública previsto no artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal. Matéria para a próxima disciplina. Infelizmente, eu adoro tratar aqui dos crimes contra a administração pública, ministrar aulas a respeito dos crimes contra a administração pública, mas na FUCAP, o artigo 250 em diante, não são ministrados na matéria, na disciplina de Direito Penal 3, fica para a disciplina de Direito Penal 4. Então vocês vão estudar crimes contra a administração pública, são importantíssimos, recorrentes em provas de concurso, então precisam estudar eles com bastante afinco, tá? Então esse crime previsto no artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, chamado de peculato furto, é aquele em que o funcionário público, valendo-se dessa condição de funcionário público, ele concorre, ou ele subtrai, ou facilita para que alguém subtraia um bem público ou particular que está na guarda ou custódia da administração pública, valendo-se da facilidade proporcionada pelo seu cargo. Então, nesse caso, nós não temos meramente um crime de furto, e sim o crime de peculato furto, previsto aqui no artigo 312, parágrafo 1º. Ok? Então, continuando. O condômino. Já ouviram falar do condômino? Aquela pessoa que exerce o domínio junto com alguém. Não é meramente o condômino, aquele que você sabe lá do seu prédio, que mora no seu prédio, no seu condomínio, de casa, de apartamento. O conceito de condômino é bem mais amplo que isso. Por exemplo, os herdeiros, enquanto não houver a partilha dos bens herdados, eles são condôminos, porque eles exercem o domínio juntos um com o outro. Domínio sobre a coisa juntos. Então são condôminos. Tá? O condômino, o coerdeiro, o sócio, essa pessoa, quando subtrai o bem que pertence a todos eles, mas ele subtrai da outra pessoa essa coisa, tá? Essa coisa que é comum a eles, né? Temos um crime previsto no artigo 156, que é o furto de coisa comum, e não o crime de furto do artigo 155. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Estou colocando algumas situações para vocês em que vocês têm que estar atentos para não para observarem o princípio da especialidade do direito penal, para solucionar esse conflito aparente de normas penais incriminadoras. O que é conflito aparente de normas penais incriminadoras? Quando aparentemente aquele comportamento está previsto ali, ou pode estar capitulado em crimes, 2 ou mais crimes distintos. Então eu tenho que atender a alguns princípios, verificar quais são os princípios que eu vou solucionar essa antinomia, esse conflito aparente de normas. Tá? Então nesse caso aqui temos o crime do peculato furto, temos o crime do furto de coisa comum, do artigo 156. Sujeito passivo, qualquer pessoa física ou jurídica que seja proprietária, possuidora ou detentora da coisa que está sendo assenhorada, que está sendo subtraída pelo agente. Muito bem, vamos falar da conduta agora. A conduta punida é o apoderar-se, o agente se assenhora. Olha os nomes que a doutrina usa: apoderar-se, assenhorar-se da coisa, para si ou para outrem. A coisa ali é móvel, tirando-a de quem a detém, ou seja, há uma diminuição do patrimônio da vítima, um desfalque patrimonial da vítima que está tendo aquela coisa subtraída da sua posse ali, propriedade ou detenção. Muito bem, esse assenhorar, se apropriar da coisa, se apoderar da coisa. Esse apoderamento ele pode ser tanto direto, ou seja, eu vou lá e pego com as minhas mãos, com a minha boca, não importa. A pessoa pode usar com os pés, de alguma forma eu posso utilizar para fazer a apreensão daquela coisa diretamente. Ou pode ser de forma indireta. Professor, não entendi. Indireta como assim? Valendo-se de interposta pessoa, uma criança, um inimputável e até mesmo um animal. Já vi um filme que a pessoa pega um macaquinho treinado para poder entrar na casa ou fazer alguma coisa, subtrair patrimônio das pessoas. Um cachorro treinado, não é algo que a gente possa descartar nesse mundo do crime. Tá? Então, criança a gente já viu várias vezes, né? Mães inescrupulosas usando criança para praticar furtos. Então, nesse caso, é uma pessoa interposta, uma pessoa que não tem responsabilidade penal, não é dotada de imputabilidade, é um animal que não pratica a conduta
punível no âmbito criminal, por não se tratar de pessoa humana, pessoa natural, então eu tenho aí um crime praticado por alguém que está sendo, alguém ou alguma pessoa, algum animal que está sendo meramente um instrumento da vontade do agente, tá certo? É uma autoria mediata, não é isso? Um mero instrumento da vontade do agente. Ok, a coisa deve ser uma coisa alheia móvel. Vamos já entrar na definição do que vem a ser coisa alheia móvel. Mas a doutrina diz que essa coisa alheia móvel deve ter um valor econômico apreciável. Deve ser economicamente apreciável. Não pode ser uma coisa sem valor, sem ser dotada de algum valor econômico. Por isso que alguns autores defendem ali a teoria de que coisas com mero valor sentimental não poderiam ser objeto material do crime de furto. O objeto material, só lembrando, é aquela coisa ou pessoa sobre a qual recai a conduta do agente. Então, o objeto material aqui do crime de furto é a coisa subtraída, chamada em latim de res furtiva. A coisa furtada. Res, coisa, furtiva. Coisa furtada. Então, coisa de valor economicamente apreciável. Embora alguns defendam que a coisa pode não ter um valor economicamente apreciável, mas pode ter um valor sentimental, um valor moral para o agente que justifique. Imagine vocês tendo uma caneta assinada em que foi dado o autógrafo de um artista, de alguém que vocês têm uma admiração muito grande, ou você tem lá algum brindezinho, alguma coisinha de um ex-namorado, de uma ex-namorada que tem um valor sentimental, algo deixado pelo seu avô, pelo seu pai que faleceu, mas não tem valor nenhum econômico, mas tem um valor sentimental para você? Será que esse bem não estaria protegido pelo tipo penal aqui do crime de furto? Então fica essa divergência na doutrina com relação a esse valor econômico, ou se também o valor sentimental influiria aqui na tipificação do crime de furto. Se poderia ser objeto material do crime de furto, algo com valor economicamente apreciável, mas também algo com valor sentimental. Ser humano vivo, obviamente por não ser coisa, ser humano vivo não é coisa, não é isso? Jamais você pode tratar alguém como coisa. Tá? Ser humano vivo como coisa não pode ser, obviamente, objeto material do crime de furto. Né? Eu poderia ter crime de sequestro e cárcere privado, extorsão mediante sequestro, em caso de eu restringir a liberdade, ou de eu subtrair alguém, uma criança da mãe. Eu tenho crimes lá previstos lá de subtração, ali inerente ao poder familiar do outro cônjuge. Né? Então não vou falar nunca em ser humano vivo figurando como objeto material do crime de furto, porque aqui estamos tratando de coisa alheia móvel, né? Parece óbvio, mas é importante a gente abordar todos os tópicos aqui. Agora, vamos lá. Digamos que é o cadáver. É o ser humano já sem vida. O corpo humano, na verdade, já não temos mais um ser humano. Temos um corpo humano já sem vida. Obviamente, dependendo da destinação que ele tenha, eu posso ter ali o crime sim de furto. Por exemplo, a gente sabe que às vezes cadáveres são destinados a faculdades de medicina para estudos científicos, não é isso? Os estudantes de medicina manusearem ali partes do corpo ou corpo humano ali já sem vida. Nesse caso ali, ele equipara-se a objeto e equipara-se a coisa alheia móvel, seria coisa alheia móvel, a ponto de figurar como objeto material do crime de furto. E quem eventualmente subtrair essa parte do cadáver ou o cadáver que estava destinado a essas finalidades, pode sim praticar. Está ali tipificado o comportamento previsto no artigo 155. Remoção de tecido, órgãos, partes do corpo. Imagine que eu subtraí um rim que estava guardado ali para transplante, né? Tecidos, partes de corpo, material genético de uma maneira geral, pode configurar o delito previsto na lei de transplante de órgãos. Existe um tipo penal específico previsto no artigo 14 da Lei 9434 de 97, tá certo? Então, partes do corpo humano, tecido, órgãos destinados a transplante, caso haja subtração dessas partes humanas destinadas a transplantes, eu posso estar diante do crime previsto na Lei de Transplante de Órgãos. Muito bem, o que eu tenho mais, professor? Vamos lá. A coisa tem que ser alheia, a coisa tem que estar inserida no patrimônio de alguém, pertencer ao patrimônio de alguém. Alguém tem que estar titularizando a propriedade, a posse ou detenção dessa coisa. Professor, mas toda coisa não vai pertencer a alguém? Nem sempre. Eu posso ter coisa de ninguém. Coisa que nunca teve dono.
né? E coisa abandonada. Coisa que nunca teve dono. Você acha que toda pedrinha, todo galinho, toda areia que está aí pelo chão, pela rua, ela já teve dono? Ela pertence a alguém? Se eu for bem ali, pego uma pedrinha na rua, porque eu achei bonitinha, pedrinha redonda, branquinha, né, ou pretinha, eu achei legal e vou pegar essa pedrinha para mim. Tá lá no chão. Aquela pedra nunca foi de ninguém. A natureza construiu durante milhões de anos aquela pedrinha e eu resolvi pegar aquela pedrinha ali. Uma conchinha da praia, por exemplo. Vejam, isso é uma coisa de ninguém. Existe uma expressão em latim que vocês vão estudar no direito civil para essa coisa de ninguém, que é a chamada res nullius. Res nullius. Tá? Res nullius, alguns chamam res nullius. Res nullius ou res nullius é uma coisa de ninguém, coisa que nunca pertenceu a ninguém. Então o tipo penal exige que a coisa seja alheia, a coisa que pertence ao patrimônio alheio. Então, se a coisa nunca teve dono, significa que eu posso, em princípio, me apropriar. Obviamente que vamos preservar aqui os bens da União, como bens que estão no subsolo, algumas coisas que estão na natureza que não podem ser objetos de apreensão pelo ser humano, de ocupação pelo ser humano, tá? Mas tirando essas hipóteses, eu tenho aqui a possibilidade, aliás, eu tenho aqui, não tenho como se vislumbrar a possibilidade de um crime de furto se eu me aproprio, se eu subtraio uma coisa que é de ninguém, uma coisa que nunca teve dono. Muito bem. E a coisa abandonada também. Já teve dono, mas a pessoa renunciou à propriedade, a pessoa abandonou a coisa. Abandono é uma das formas de renúncia à propriedade. Vamos estudar isso no direito civil também. Essa coisa foi dispensada, foi deixada ali num canto. A pessoa pegou um sofá velho em casa e largou na esquina, largou no lixão, deixou ali abandonada. Essa coisa chamada, outra expressão em latim, res derelicte. Uma res derelicte, uma coisa abandonada. Escreve derelictae no final. T-A-E, tae, derelictae. Mas pronuncia-se derelicte. Uma res derelicte, uma coisa abandonada, ela por não ter também um proprietário, porque esse proprietário renunciou à propriedade dela, abandonando essa coisa, também pode ser apropriada sem que eu esteja diante aí de uma tipificação do comportamento no crime previsto no artigo 155, no nosso crime que estamos estudando aqui, de furto. Muito bem. Professor, mas coisa perdida. Eu já ouvi falar aquela história de que achada não é roubada. Então se eu encontrei uma coisa que alguém perdeu por aí, eu vou ficar para mim. Aí que você se engana. Nós temos uma figura penal, uma figura típica prevista lá no artigo 169, parágrafo único, inciso 2º do Código Penal. Artigo 169, parágrafo único, inciso 2º do Código Penal, trata da figura da apropriação indébita de coisa achada. Eu encontrar coisa que foi perdida e não restituir ao legítimo possuidor ou proprietário, ou, se eu não souber quem seja, não restituir, não entregar à autoridade competente no prazo de 15 dias. Então, se eu me aproprio da coisa que eu achei, não restituindo ao legítimo possuidor ou proprietário, ou se eu não souber, não entregar à autoridade competente, eu estou sujeito a incidir nesse comportamento previsto no artigo 169, parágrafo único, inciso 2º. Portanto, achado não é roubado, mas é crime sim de apropriação de coisa achada. Ok, gente? Vamos lá. Coisas públicas de uso comum. Vocês vão estudar no direito administrativo e também no direito civil que existem coisas de uso comum do povo, bens de uso especial, bens dominicais. Então, bens de uso comum do povo são aqueles que não existe uma regulamentação específica, não existe limitação para o uso, qualquer um pode usar. Tá? A praça pública, a praia, a rua, são bens de uso comum do povo. Então, a areiazinha da praia ali, ela é um bem de uso comum do povo. As plantinhas que estão no mato ali, onde as pessoas podem frequentar e utilizar como de uso comum do povo, tá? Elas também não podem ser objeto material do crime de furto, tá bom? A não ser que haja algum crime especial previsto ali para aquela situação, como eu falei para vocês, nas normas ambientais, que rege a questão de bens minerais, de bens vegetais, os animais da fauna, da flora, né, os animais, né, a fauna, a flora, podem figurar algum tipo de crime ambiental ou crime de usurpação de bem público. Cuidado com isso. Mas, em regra, esses bens de uso comum estão aí disponíveis para todo mundo. O fluir, por exemplo, por que você pega a areia da praia, um pouquinho, a água do mar,
e leva para casa, às vezes numa garrafinha, as pessoas que nunca viram praia, que viajam para a cidade litorânea, pega ali um pouquinho de areia, pega lá uma conchinha, pega lá uma água do mar e leva para casa, né, como recordação. Ela está se apropriando de um bem de uso comum do povo. E nesse caso esses bens, como não pertencem a ninguém, especificamente, não podem figurar como objeto material do crime de furto. Muito bem, o que mais? O que mais? Essa coisa, estamos terminando o tempo, né? Então vamos lá. Eu vou interromper agora para a gente não ficar com um bloco muito longo e a gente volta no próximo bloco dando continuidade à nossa aula.